Saudações, lindezas! Hoje nossa noite começa mais linda, até porque eu tô falando de uma mulher, além de muito linda, com esses olhos tão maravilhosos, um coração tão grande, ela é um grande ser de luz. Bem-vinda, tia Olga. Prazer em te receber aqui. O prazer é meu, Aline. Você não sabe o quanto eu estou feliz de ter essa oportunidade tão maravilhosa de estar aqui com você. Gratidão, tia. Eu sei que são várias histórias, né? Eu quero separar aqui a minha tia da grande profissional, da grande mulher de Deus que a senhora é. Não dá para separar, mas eu quero conduzir esse papo com um foco bem direcionado para a sua grande jornada enquanto missionária, enquanto pastora. São tantas histórias, né, para a gente compartilhar, tantas afinidades. Então, eu também estou muito feliz para começar a tá falando sobre essas coisas. Eu sei que um episódio é muito pouco para a gente começar a trocar tantas coisas lindas, né? Algumas eu já conheço profundamente, mas eu sei que a senhora bebe dessas águas todos os dias e todo dia tem algo novo da parte de Deus para você, para quem está com você. Então, antes de começar a compartilhar essas histórias, diz para mim, define a sua jornada. Defina a Olga Fernandes em poucas palavras. Bom, a Olga Fernandes é uma pessoa que ama muito a Deus e também ama muito o próximo. Eu amo demais trabalhar com mulheres, ouvi-las, né? Ouvi-las suas histórias. Eu sei que todos nós, como mulheres, temos algo em comum, que a gente sempre precisa de ter alguém para compartilhar os nossos sonhos, nossos projetos. Os desafios. Os nossos desafios de cada dia. Olga Fernandes é essa pessoa. Eu me defino como uma mulher forte, sim, guerreira, que apesar de muitas batalhas, de percas, de filho, de esposo, eu nunca deixei de sonhar. E eu quero dizer para essas mulheres que nunca deixa de sonhar. Que lindo. Porque o amanhã, sempre pensar no amanhã, que o amanhã vai ser melhor do que hoje. Olha só, e ela está falando de percas profundas, né? Foi primeiro o marido, depois o filho, depois o neto, depois o pai, depois alguns irmãos, se casa e acontece de novo. E ela sempre é essa mulher linda, iluminada, que tem uma boa palavra, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, né? E me conta, quando foi que a senhora percebeu esse seu chamado em Deus para ser tudo isso que você é nele, enquanto uma missionária, enquanto uma pessoa que é uma mentora espiritual, né? Que conduz, que acompanha, que direciona tantas mulheres, não só mulheres, mas basicamente são as mulheres que sempre estão aí batendo na sua porta. Quando foi que você percebeu isso? Olha, Aline, eu percebi algo muito diferente na minha vida. Porque quando Deus tem um chamado para nós, algo espetacular na sua vida, Ele vai te direcionando. Sim. E falando com você. Te dando sinais, né? Te dando sinais. Quando meu filho morreu, eu fiquei prostrada em cima de uma cama e eu queria morrer, porque eu já tinha perdido meu marido, estava muito recente. E naquele momento, eu não tinha vontade de levantar, eu estava realmente me sentindo no fundo do poço. Desistida da própria vida. Mas Deus incomodou um profeta lá no Pará, é chamada de Pedra Furada, 80 quilômetros de Parauapebas, Pará. É uma cidadezinha. Ele veio de uma chácara, de uma fazenda, não me conhecia, mas Deus conhece o nosso nome e o nosso sobrenome. Uau, e o endereço, né? E o endereço. Ele veio montado
no lombo de um burro, Uau. 80 quilômetros, e chegou na porta do meu filho mais velho e bateu na porta. Uhum. E meu filho abriu e disse, olha, eu vim aqui porque aqui tem uma mulher que desistiu. E quando meu filho morreu, eu falava assim, agora quem vai cuidar de mim? Parece que aquela preocupação, Sim. aquele desespero, porque quando o pai morreu, ele realmente cuidava Assumiu, de mim. né? Ele cuidava de mim tudo, eu não trabalhava, eu só ia para a igreja. Uhum. Aí foi quando ele chegou e disse assim, aqui tem uma mulher, que ela está aí, deitada, e dizendo que ela desistiu de tudo. E ela pergunta, quem vai cuidar de mim? Busca essa mulher para mim. Uau. Aí eu cheguei, o meu filho foi lá e eu levantei assim, escorando, eu estava muito fraca, debilitada. Aí ele olhou para mim e falou assim, mulher, eu andei 80 quilômetros no lombo de um burro e eu vim aqui para te dizer que Deus te conhece e sonda seu coração. Você tem perguntado aqui, quem vai cuidar de você? Mulher, eu quero dizer para você que não era seu filho que cuidava de você, quem cuidava de você era eu, o seu Deus. Que lindo. E eu vou continuar cuidando de ti. E prepara sua mala, porque você vai sair desse estado do Pará e vai entrar no outro estado do Goiás, e de lá eu vou te levar às nações da terra. E se cumpriu. Esse dia se cumpriu e foi Deus assim. E naquele momento ele orou comigo, né? E eu me senti como tivesse tomado uma vitamina. E eu realmente fiquei de pé, levantei e fui fazer a minha mala. Obedecer o chamado crendo, de Deus. Né, naquilo que foi entregue. E eu quero, Aline, dizer para as mulheres que Deus te conhece. E aonde você está, Ele sabe. Sim. Ele sabe dos seus sonhos, né? Sim. Eu sempre, eu admiro muito a Aline, minha sobrinha, porque ela é uma batalhadora, guerreira, que ela jamais, por mais luta que essa menina já passou, eu falo para ela que nós somos parecidas. Ela é terapeuta, e eu sou pastora, missionária, trabalho com mulheres, trabalho também com ministério de homens. Sim. Que Deus coloca muitas pessoas, vidas perto de mim, para que eu possa segurar na mão e ajudar a levantar, né? E a Aline, eu admiro demais, porque o que eu já vi essa menina fazer, pegar meninas que estão no fundo do poço, colocar dentro de casa, que hoje é bênção para abençoar pessoas. Já vi ela colocar casais que não tinha comida, não tinha roupa, não tinha nada, e ela suprir todas as necessidades, e aguentar aquela pessoa dentro da casa dela. Porque, sabe por quê? É porque você também tem um chamado, minha sobrinha. Com lindo certeza. E precioso. Isso. Não dá para entender se não for por essa ótica, né? Quando eu me conectei com uma menina, mulher tão jovem, a conheci, ela estava dentro de um prostíbulo com uma criança, né, uma filha de pouco menos de 7 anos. Eu a conheci. Sim, e com certeza, pode tomar, tia, fica à vontade. Com certeza, boa parte da família olhava para aquilo e achava que era loucura minha, né? Bem como eu também já busquei um irmão da rua, né, que usava crack, que literalmente passava por lugares bem delicados. E as pessoas não entendem o porquê, né, de ter essa coisa no coração, de querer estender a mão, de querer servir. Eu acredito que nós duas, talvez a gente se percebe tanto, né, tem tanta afinidade, tanta confiança, tanta cumplicidade, porque a gente tem esse coração, a gente sabe o para quê, né, isso brota, e a gente, sem pensar, sem racionalizar a ação, o ato de amar, o ato de estender a mão, a gente só vai lá e faz, e a nossa família que é a cabeça da gente, né? Ninguém entende, ninguém entende. Quando eu cheguei na Colômbia, no ano de 2005,
5. Foram quantos anos 7 anos fazendo e meio. missões na Colômbia? 7 anos e meio. Uau, E de muito lá tempo. eu tive a oportunidade de ir para o Equador, Uhum, tive a oportunidade de ir para o Peru, uhum. tive a oportunidade de andar em vários lugares, conhecer, Sim. fazendo missões, trabalhando no meu ministério. Quando eu cheguei na Colômbia, Aline, foi um momento assim de muita luta, porque lá não se fala português. Uhum. Você tem um choque cultural muito grande. Imagino. Porque você chega num país onde tudo é diferente, sabe? E eu cheguei lá, fiquei muda por 40 dias, porque eu não entendi o espanhol. Eu estudei, mas quando eu cheguei lá, eu fui ficar A numa vida é outra, né? a vida é A outra. prática da língua é outra realidade. E aí, quando eu cheguei, eu fui ficar em Soacha, Uhum. 2 horas depois de Bogotá, Uhum. e lá era no pé dos Alpes, muito frio, chove todo o tempo, era gelado. E muitas vezes à noite tinha tremores de terra, porque uma noite eu acordei com a terra balançando e o colchão Meu caiu, Deus. a cama desmontou. Não é de rir, mas é tenso, né? É rir pra não chorar. Imagina, você tá dormindo, o colchão cai. E eu não falei o espanhol. E a família que eu fui colocada, eu cheguei dia 22 de dezembro de 2005, Uhum. na casa deles em Soacha. Eles foram passar o Natal em família, com as suas famílias, e eu dei 200 pesos colombianos que meu líder mandava dar para eles me sustentar, eu pagar o aluguel. Para ser uma ajuda de custo. Para eles me dar comida. Uhum. Eles pegaram, colocaram o dinheiro no bolso e me deixou dentro da casa, sem um grão de arroz, sem um açúcar, sem nada para comer. E muito frio, muita chuva. E eu tinha dinheiro, mas não era para gastar, porque eu já tinha pagado a minha estadia. Uhum. Durante 24 horas eu fiquei sem comer. E muito frio. Aí eu resolvi pegar um dinheiro na minha mão e tinha uma padaria, que lá é panaderia. Panaderia? E eu fui e eu estava com muita vontade de tomar um café. Eu tremia de frio e fome. Olha, para vocês aí, mulheres que estão ouvindo essa nossa conversa, para vocês saberem que às vezes as coisas não é tão fácil. Tem um preço, né? Tem um preço a pagar para fazer alguma coisa boa para alguém. Sim. Quando eu cheguei naquela panaderia para comprar alguma coisa, eu não sabia falar o nome das coisas. Eu queria café. E eu pedia café, eles não sabiam o que era café. Porque, na verdade, na Colômbia, café não é café. Aí... Eu tô até com medo de perguntar o que é café. Aí eu peguei a olhar. E ele disse, o senhor, o que queres? Eu mostrei. Ele falou, o que queres? Não hablas? Eu disse que não. Ele disse, muestra-me. E eu comecei a mostrar. Mostrei, viu, o pacote de café. Oh, Glória, café! Disse, este café. Eu disse, não, este é tinto. Tinto. Olha aí, ó, fica a dica para você não passar dificuldade na Colômbia, né? O que tem a ver café com tinto? Tinto aqui é um vinho dos bons, né? Queria pão. Eu disse, pão? Mostrei, ele disse, não, pão. Pão. Não tinto era... e pão. E pão. Bom, aí eu queria ovo, né? Ele disse, este é ovo. Ele disse, não, huevo. Huevo. E aí peguei tudo. Aquilo, fiquei muito feliz. Vou fazer meu café. Cheguei lá, não sabia prender, não sabia ligar o fogão. Lascou.
É super tranquilo ser missionário. Super leve. Aí eu não consegui fazer o café. Lá fala estufa, e era ligada na tomada, e eu não sabia que fogão nosso era em gás, não tinha nenhum ainda fogão ligado na tomada. Elétrico para nós. Aí não consegui fazer meu café, nem esquentar o leite. Meu Deus. Aí comecei a chorar muito, mas Deus é tão lindo que tocou no coração de duas mulheres que viviam junto, a Cristina e a Meire. E elas eram lésbicas, foram amores na minha vida. Chegou na janela. Pediu ajuda, ofereceu ajuda. Me perguntou, quantos dias estás aqui? Eu disse, 2. Ela disse, está com hambre, quer dizer, está com fome? Eu disse, muita. Eu estava tremendo assim. Miojo, onde estás, miojo? E ela disse assim, vamos comer? Era tudo que eu queria, comida. Bom, e aí a gente foi tomar um caldo de costela, né? Mas isso são experiências que Deus leva nós passar. Não é para nos humilhar, não é para deixar a gente para baixo, é para nos fazer fortes. Sim. E aprender que a gente pode vencer o frio, que você pode ficar 3 dias sem comer, e que e que isso não vai, de maneira nenhuma, deixar você desistir do chamado que Deus tem para você. E eu nunca vi a Aline desistir. E nem eu. Pega aqui, colega. Tamo junto! Somos invencíveis. Somos guerreiras. Olha, eu posso agora discordar disso, viu? Até algum tempo atrás eu dizia que eu era guerreira. Eu descobri que guerreira só atrai guerra. Agora eu sou vitoriosa, então seja uma também. Mas Deus, Aline, chama nós primeiro para guerrear. Ele te leva na guerra. Ele coloca as armas nas suas mãos. Ele te mostra o caminho. Mostra se você é capaz de você saltar muralhas. Para depois você receber a vitória. Porque não existe vitória antes de guerra. Você já viu que todo mundo, quando vence a guerra, tem um vitorioso? Sim, tem que ter, né? A guerra precede a vitória. Faz sentido. Hoje isso aqui foi de graça? Não. Foi fruto de obediência, de renúncias, muitas renúncias, e fruto de uma obstinação pelo amor que eu sinto por Deus. E aí, Aline, eu saí daquela casa depois de 3 meses que eu já estava falando espanhol, quer dizer, hablando, né? Espanhol. E eu fui morar na minha casa. Aí eu passei por uma prova muito abençoada. Tô até com medo. Fui morar numa casa de 3 andares. Eu estava no 2º, o dono no 3º. E embaixo era tipo uma tenda, que é uma área em comum para todos. Embaixo era como vendia... como um bar. Ah, sim. E embaixo, na porta do bar, tinha uma marquise. E lá, o vitrô do meu quarto, ele ficava para a rua, para o lado da rua. E embaixo da marquise, todas as noites, ficava mais ou menos uma média de 15 adolescentes de 15, 16, 17 anos, 13, 10. E eles fumavam maconha toda noite. E aquela fumaça, ela entrava na janela do meu quarto. Te deixava na brisa. Deus, aqui tá muito lindo. Aquela janela, minha filha. E aquilo me dava dor de cabeça, dava vontade de sair correndo, saltar da janela. Porque eu também estava fumando. Na lombra, né? Sem querer, respirando a maconha. Né? E agora? Eu fui com o seu Genaro, era o dono do boteco lá embaixo. Eu só tô imaginando você, tia. Uma nuvem da cannabis entrando no seu canto de adoração. Ai, Jesus. Mas a palavra de Deus, ela fala assim, que em tudo Deus tem um propósito. Com certeza. Tudo aquilo era um propósito de Deus. Hoje a gente ri, né? Mas na hora...
Mas eu fiquei doidona muitas vezes. E segue doidona, viu, gente? Só que ela... Se a gente deixar de ser doidona, a gente não faz o que a gente faz, né? Mas imagina vocês que eu comecei a orar a Deus e pedir uma estratégia. Eu fui atrás do seu Genário, dono da casa, e eu falei, seu Genário, me ajuda, tira esses meninos, esses noiados daí, porque eu tô ficando noiada também. Aí ele disse, misericórdia, não posso mexer com eles, porque... Não era qualquer menino, né? Essa história eu acho que eu já ouvi. Qual era o nome do esquema lá? Ele disse que não podia mexer com eles porque eles podiam perseguir ele, Uhum. né, e roubar o bar dele, fazer muitas coisas, né? Aí eu falei, então, agora é orar e falar com o Todo-Poderoso, nosso Deus, né? Esse Deus lindo, precioso, que Ele está em todos os lugares, esse Deus nosso. Ele ama você que está aí na Umbanda, Ele ama você que está aí na magia negra, Ele ama você que está no catolicismo, Ele ama você que está em todos os lugares. Sim. Ele morreu e derramou o sangue dele por todos nós. E Ele pagou um preço na cruz por isso, Aline. Por Sim. isso que estamos aqui hoje sorrindo e contando as nossas vitórias depois da guerra. Agora eu gostei de ressignificar a palavra da guerra. Né? Aí imagina, Aline, que eu estava orando a Deus e Ele falou para mim assim, chama eles. Põe um tapete aqui no chão, na sala da sua casa, compra pão. Quer dizer, pão, água, panela. Eu vou falar água de panela quando eu cheguei na Colômbia, que me ofereceram, queres água de panela? Eu imaginei que era água que fervia na panela, uma panela de ferro, e ia me dar para me beber. Lá vem. Mas não era, não. Era rapadura. Você colocava rapadura lá, rapadura é panela. Ferve a rapadura, compra limão, é uma delícia, viu, Aline? Você quiser fazer, todo mundo que está nos Eu vou oferecer água de panela agora para o próximo convidado aqui, gente. Você põe a rapadura para ferver e ela dissolve, fica aquela água gostosa, assim, meio Depois grossa. nós vamos provar. E você compra um limão, faz rodelinha, bastante rodelinha, e você põe dentro do copo. É como um chá. Se você quiser pôr um pouquinho de canela, mas para gripe, é uma delícia. Vocês Vou experimentar. É muito bom, de verdade. Aí eu comprei uma panela grande, né? Com uma super intenção, né? Fiz mais ou menos assim, piquei ela e fiz mais ou menos 10 litros. Comprei um pacote de limão. Até não comprei, eu ganhei. E comprei mais ou menos 15 pães e trouxe. E chamei eles, disse lá, estava chovendo muito, era 3 horas da tarde, eles estavam tudo embolado, com muito frio. Eu desci lá e chamei eles. Falei, vamos, suba comigo, vamos tomar uma água de panela, comer, né? Claro que é em espanhol que a gente fala, porque em português, na Colômbia, não muito entendi. difícil ter uma pessoa que fala português. Aí eles, nós vamos subir, a senhora vai deixar nós entrar na sua casa? Eu disse, vamos, eu confio em vocês. Joguei o tapete no chão, tinha um tabuleiro, quer dizer, um quadro na parede, e ele sorria, tremendo de frio, e dizia, a senhora fala em português para nós? E eu comecei a escrever em português, peguei um giz, comecei a escrever em português, Jesus te ama, Jesus é o Senhor, e falar para eles, escrever para eles. Imagina vocês, eles tomaram água de panela, comeram os pão, e ficaram felizes demais. Quando foi no dia, eu fiz isso numa semana, aí quando foi no final da semana eu fiz de novo, na outra semana eu fiz de novo, e eles ficaram apaixonados por mim. Quando estava com 4 vezes, eles falaram para mim assim, Tia, o que podemos fazer por você? O que posso fazer por você? Aí eu disse, vocês podem. Eles falaram o quê? Fumar em outro lugar, gente, por favor. Você sabia que eles têm um chefe? Sim, com todo certeza. Bando
Tem um chefe. Tem um chefe. Aí ele levantou e disse, eu sou o chefe, tia. Pida para mim. Eu disse, olha, por favor, não fume mais debaixo da marquise. Está me dando muita dor de cabeça. Eu fico doidona lá em cima, dá vontade de sair correndo essas escadas, correr nas ruas de Bogotá. E ele sorriu demais. Aí ele levantou e falou para os outros, olha... Deu a voz de comando. Deu a voz de comando e disse, olha, não é mais para fumar aqui. Olha, tia, nós prometemos para a senhora. Eu disse, tem mais um pedido. Eu falei, domingo, eu quero vocês aqui pela manhã. Lindos e maravilhosos para ir ao culto comigo, porque na Colômbia os nossos cultos são de manhã por causa da guerrilha. Uhum. Quando eu cheguei na Colômbia, lá tem 3 grupos. Facções, né? 3 grupos de facções muito perigosas, que era a autodefesa, os paramilitares, e o mais temeroso de todos é as Farc. As Farc, quando eu cheguei na Colômbia, mês de outubro, eu cheguei em novembro, foi no outubro passado, eu cheguei em novembro, um mês depois, eles tinham matado 11 deputados. Meu e tinha Deus. 3.500 pessoas sequestradas dentro das matas. Lá, 40% das matas da Colômbia são tomadas por eles, são plantações de drogas, eles exportam drogas para tudo quanto é lugar. O governo não dá conta de tirar, de pegar. Uhum. Então, eles têm quase 50% das matas colombianas que eles plantam drogas, né? E eles sequestravam. Que nem essa menina que eu te contei, que ela ficava fechada dentro de casa e que ela só conversava, comunicar pela uma janelinha bem pequena, era ela mulher de um guerrilheiro. E ela ficava fechada, e ele não deixava ela sair, ela não tinha liberdade. Hoje, às vezes, a gente tem a nossa casa, as janelas abertas, e não dá valor, né? Você pode Eu já vivi isso. E você pode vir a hora que você quiser, e às vezes uma discussão, às vezes uma batalha que você passa e você acha que já é muita coisa, você quer morrer, você quer deixar tudo, quer fugir. E essa mulher estava ali, fechada, e ela ainda tinha algo que ela via, uma visão de uma mulher que saía dentro de uma cisterna velha e caminhava na casa, e ela chorava e tremia de medo. E nessa casa, ela era toda gradeada e tinha cadeados enormes. Ela era uma prisioneira. Meu Deus. E Deus me mostrou essa mulher de revelação. De madrugada, 4 horas da manhã, Deus me deu o mapa para me chegar na casa dela. E quando eu cheguei, que eu bati, ela abriu a janelinha, ela tremia de medo, porque o marido dela sempre chegava de surpresa. Imagina. Ele era guerrilheiro das Farc. Quantas coisas ela já viveu, né? E aí ela chama, o nome dela, que eu creio que ela está viva, né? Uhum. E ela chama Isis. E ela apareceu tremendo, chorando. Disse, olha, a senhora não pode ficar aqui. Ele pode vir. Ia chegar aqui. Eu falei assim, você está muito enganada. Eu vim aqui porque Deus me mandou. E Deus que me deu o seu endereço e o número da sua casa. E eu vim aqui. E todos os dias, 3 horas, às vezes 5 horas da tarde, quando não dava para mim, às 3 eu ia às 5 orar com ela. Orava, ministrava e orava pela casa dela. Levei óleo, dei para ela, ungi a casa. E ela falou, olha, missionária, graças a Deus a mulher não está aparecendo mais. Aí eu falei assim, olha, eu vou chamar um chaveiro e vou abrir esses cadeados todo dia. Ela falou, a senhora está louca? Louca, senhora, se esse homem chegar aqui e pegar a senhora aqui dentro, se ele não matar a senhora, ele leva a senhora para dentro da selva colombiana e a senhora vai ser mais uma sequestrada, uma missionária sequestrada. E eu não quero ter essa culpa nas minhas mãos. Eu falei assim, se Deus mandou, ele responsabiliza. Sim. Aí ela falou assim, não, mas é muito caro para a senhora abrir essas grades. Eu falei assim, pode ser o que for, o meu salário, mas eu quero entrar aí e ministrar na sua vida, fazer companhia para você. Aí ela falou assim, e Deus vai guardar a senhora? E vai me guardar? Eu falei, vai.
E eu fiquei indo na casa dela, e eu abria os cadeados, fechava os cadeados, saía, e ela chorava, vai embora, vai embora. Eu falei, não. Aí ela falou assim, ó, essa semana que vem a senhora não vem. Ele passou uma mensagem falando que vem agora essa semana, que é aniversário dele. Então, ele vai vir passar o aniversário e ele vai me levar na casa dos pais dele. E eu não sei quantos dias ele vai ficar aqui, então só não aparece aqui, não. Pensei, eu que não vou, hein? Aí, a primeira coisa que eu fiz, eu fui numa livraria, comprei uma Bíblia bem linda, dediquei. E ela falou o dia que era o aniversário dele. Aí, eu fiquei sondando a casa. Eu vi que parou um carro bem grandão, bonito, na porta. E eu peguei e falei, ele já chegou. Mas o aniversário dele era no outro dia. Uhum. Quando foi no outro dia, 10 horas da manhã, eu bati na porta. Ele abriu a janela e falou assim, quem é você? Eu falei assim, eu sou uma pessoa enviada por Deus, que Deus mandou eu dizer que hoje é o seu aniversário e Jesus te ama. E é por isso que eu vim aqui te dar um abraço e te entregar um presente. Nossa, quebrou as pernas dele. E ele falou assim para mim assim, mas como a senhora sabe que é meu aniversário? Eu falei, meu Deus poderoso, ele revela aos homens. Você vai abrir a porta? Ele pensou, falou assim, a senhora sabe quem eu sou? Eu falei, não, mas eu não me importo quem você é. Deus já falou para mim que você é lindo, seu coração é desse tamanho. Ele ficou impactado, Aline, ele foi lá, abriu a porta. Uau. Mandou eu entrar para dentro, pegou nas minhas mãos, me abraçou. Eu dei os parabéns, entreguei a Bíblia para ele, pois ele chorou que nem uma criança. Olha isso. E ele falou para mim assim, olha, eu sou um guerrilheiro, meu caminho não tem volta, eu não posso voltar para trás, porque se eu voltar, eu posso ser morto. Eu disse, você é que pensa, o nosso Deus é um Deus poderoso. E ele tem poder para te tirar de lá. Não precisa se preocupar como que ele vai fazer. Ele tem poder para mudar a nossa história, Aline. Com certeza, o tempo todo, né? E Deus mudou a história daquela mulher. Ele falou assim, ó, a senhora é a única pessoa que eu vou deixar entrar aqui dentro. A senhora pode vir toda semana. A senhora pode vir fazer companhia para minha esposa, mas vocês fecham as portas. Olha, que lindo. E quando eles mudaram, ele me deu presente, ele me agradeceu tanto. E ele ficou impactado. Ele falou, estou lendo a Bíblia. E ele estava crendo que Deus ia mudar aquela história. Então, Aline, hoje, por exemplo, eu sei que você já passou por um relacionamento muito abusivo, pesado. E hoje eu estou até escrevendo. É verdade, né? Vamos falar sobre isso. A minha história, escrevendo as minhas memórias, escrevendo... É um livro para mulheres. Inclusive, eu quero citar um trechinho aqui. Por favor, fica à vontade. Eu dei um título dizendo assim, Os Jardins dos Nossos Sonhos. Que lindo. O jardim dos nossos sonhos, muitas das vezes, nós compramos uma casa, não sei se todo mundo é que nem eu vejo que a Aline que ela ama rosas. Amo rosas. E bichos. Agora... E você? Bichos eu gosto, mas não é tanto como as plantas, mas eu amo também. Eu preparo, a gente imagina assim, eu vou preparar essa terra. E aqui eu vou fazer um lindo jardim. Aí você prepara aquela terra. E você coloca adubo, molha aquela terra e planta suas rosas. E começa a nascer aquelas lindas rosas. Viu, lindas mulheres que estão ouvindo nós? É para você que está aí ouvindo. É você que está ouvindo. Aí aquela rosa, aquele pé de rosa, ele começa a dar aquelas flores lindas. Só que quando você vai colher aquelas flores, você esquece que elas têm espinhos. Sim. E você fura os dedos. E se você quebrar um galho e cair no chão, você pisar, fura também os seus pés. E quando aqueles espinhos começam a
furar os nossos pés, furar nossas mãos, a gente começa a ficar triste e começa a ficar desiludida. Aí você imaginava que as rosas só tinham perfume. E beleza, e né? beleza. E você não via em nenhum momento que aquelas rosas tinham espinhos. Aí, o momento daquilo, nós trazemos figurado para o nosso coração. É momentos que as rosas vai se desfazendo e as pétalas caindo no chão. Aí você começa a não sentir o perfume das flores, você não vê mais seu jardim lindo. Aí você começa a ver somente que seu coração está triste, você não consegue ver o céu estrelado, você não vê mais o sol brilhar, você não consegue ver mais o sol brilhar, você só vê escuridão, tristeza, angústia. E aquele jardim que você pensou, que você imaginou, que você plantou, você agora começa a desiludir. Eu não quero mais nada, meu coração está ferido, a minha alma dói. E isso acontece muito com nós, porque muitas das vezes nós entramos em relacionamentos e que a gente conhece a pessoa, a gente pensa que conhece. E a gente, Aline, a gente pensa assim, nossa, eu vou ser muito feliz. A minha vida vai ser um mar de rosas. Vai ser perfeito vai tudo ser isso. Perfeito tudo isso. Mas você não pensa nos espinhos que furam suas mãos. Você não pensa nos espinhos que furam seus pés. Você não pensa também que tem noite de trevas, que tem estalos no céu, e que tem chuvas bravas que passam no seu caminho. Trovoadas. Brisas leves. Brisas, dificuldades que a gente passa. Sim. E aí a gente, às vezes, entra em depressão. Muitas mulheres vão para o fundo do poço. E esse é o nosso trabalho. Estender as mãos, segurar nessas mãos e começar a levantar. E como eu posso levantar alguém? Eu não posso levantar. A Aline não pode. Mas há um ser todo-poderoso no céu, que domina o céu, que domina a terra, que ele nos ajuda. Coloca palavras maravilhosas na nossa boca, para que nós possamos ser mulheres que possa levantar, ajudar, aconselhar, abraçar. Quantas pessoas, Aline, que nesse momento não quer nada, só queria um abraço. Eu estava no Pit Dog há pouco tempo para comer um sanduíche. Aí chegou um drogado perto de mim, todo sujo, mal cheiroso. Ficou me olhando, bem pertinho de mim. Eu disse, você quer um suco? Ele, não, senhora. Você quer um pão? Você quer um sanduíche? Eu disse, não, senhora. Meu filho, o que você quer? Pode pedir, eu pago. Ele disse, não, eu só quero um abraço. Então, no meu livro, eu tenho escrevido as minhas histórias, inclusive eu tenho ali. Depois nós vamos deixar umas partes aqui para acessarem no seu Instagram. Mas se quiser ler alguma coisa, fica à vontade também. Eu tenho que pegar meu... Pode ser? Peraí, traz aí, se eu for grande, eu consigo. Só ler o Jardim dos Nossos Sonhos. Tá, pode ficar à vontade. Eu vou ler o Jardim dos Nossos Sonhos. Consegue sem os óculos ou a gente pega os óculos? Consigo. Tá. Consigo sim. Eu quero ler para as mulheres. Por favor. Para todas nós somos mulheres, né? Sim. É o que nós imaginamos e pensamos. E eu quero que você preste atenção nessa palavra. Tem hora que eu escrevo tanto que... que se perde nos textos. Eu tenho vários textos. Eu tenho esse aqui, ó. Não deixa o ódio consumir a essência da sua alma. Pode ser esse? Esse é lindo. Não, eu quero ler o Jardim. Ah, tá. Aqui. Quando nós plantamos um jardim, sonhamos com a arquitetura feita pelas nossas mãos. Aí vem os pensamentos. Será todo de gramas verdes, com rosas de todas as cores.
e vai ser o jardim mais lindo que só eu posso ter. Vou colher todas as rosas e pôr no vaso mais belo da minha sala. Aí as roseiras têm espinhos e começa a furar os nossos dedos. E se os galhos cair no chão e pisarmos, fura também os nossos pés. No momento da dor, esquecemos todos os nossos sonhos e entramos em angústias, frustrações e dores. Meu lindo jardim virou trevas. Hoje nós, mulheres, temos decepções que nos faz deixar de sonhar e ficaremos na escuridão da nossa alma e que não somos nada e não vemos mais o brilho do sol e as estrelas do céu, nem a chuva que molha a terra. Estou presa, não consigo caminhar e nem expressar a minha dor. Ajuda-me. Né? Aí, depois que você expressa a sua dor, fala, ajuda-me. O nosso Deus poderoso, filho, está aqui, está comigo, está com a Aline, está com o Fernando. Nosso Deus está aqui, aleluia. Ai, glória a Deus, me dá uma emoção no meu coração tão grande. E é gostoso sentir isso. É gostoso. E eu perdi aqui aonde eu estava. Mas nós vamos lá. Mas o que eu quero dizer é que o nosso Deus, ele está aqui, filho, para te socorrer, para segurar nas tuas mãos, naquelas noites de trevas, de solidão, de angústia. Eu quero que você saiba que você nunca está sozinha, porque ele está sempre pertinho de você. Ele está aí para te abraçar. E ele nos abraça de uma maneira tão grande, tão especial, que nossa dor, ela desaparece, a angústia também vai embora. Aí fica aquela brisa que acalenta a nossa dor. Então, deixa ele segurar na sua mão. Eu quero deixar para você essa história. Essa é a nossa história, é a minha história. E todos nós sonhamos e queremos algo lindo para nós. Apesar que nunca tudo sai como nós gostaríamos que fosse, né? Por mais que um casamento, um relacionamento seja maravilhoso, mas sempre tem os espinhos, as dificuldades. Os momentos desafiadores, né? Que nós temos que aprender a superar e perdoar. Sim. Né? Porque o perdão, ele faz com que o Senhor, nosso Deus, perdoa todos os nossos pecados. E nós possamos ter uma vida diferente, né? Quando a gente perdoa alguém, a gente fica livre, primeiro. Porque quando a gente solta o outro, a gente imediatamente se torna livre, independente das circunstâncias, não é? E eu te ouvindo ler esse texto tão lindo, e ele é emocionante, por quê? Porque a senhora viveu esse processo. Se fossem só palavras, talvez não tocaria tão profundo, não mexesse tanto com a sua alma, com a alma de quem está ouvindo, né? E hoje, quando eu te vejo, te escuto e olho para mim, olho para nós, como a gente tem tantas coisas em comuns. E eu já meio que entendo como Deus faz. Quando Ele nos separa para ser uma resposta para alguma demanda da nossa geração, Ele vai nos colocar em processos profundos para a gente viver, aprender e depois estar ali, disponível para ser um livro aberto, para ensinar, para ser uma mão estendida, para acolher, para ser os braços para abraçar. Então, eu acredito que... Qual é a palavra que eu uso aqui? Eu acredito que quanto maior é o nosso propósito, maior ou mais denso é o treinamento, né? A gente é como um soldado,
Nós somos soldados. Forjadas na guerra para a guerra, né? Somos soldados de Cristo. Eu A Aline é terapeuta. Eu não sou terapeuta, eu sou psicóloga de Jesus Cristo. Eu fiz seminário, eu trabalhei, né, na Colômbia, no Equador, em vários lugares, e passei pelos caminhos muito difíceis. Eu fiz um treinamento de soldado quando vai para o exército, fiquei numa mata por 22 dias. O treinamento missionário, né? Da Colômbia. Sim. Eu fiquei 22 dias dentro de uma selva, cozinhando com o caldeirão espendurado na forquilha. Nós usava letrina, quer dizer, buracos feitos para as necessidades. Eu passei rastando debaixo de uma cordas barrada, que tinha mais ou menos 30 centímetros. Você tinha que arrastar no barro e não podia encostar na corda. Você podia estar no final, os 30 metros. Você podia andar 15 arrastando. Se você encostasse na corda, você tinha que voltar e começar no começo. Você tinha que passar de uma escada de corda de uma árvore para outra árvore. E você passar numa corda em cima do rio. E ficava como fala as pessoas que ficam lá embaixo para te socorrer, que fica no mar para acudir as pessoas. Salva-vidas? Salva-vidas, lá embaixo. E tinha outra corda em cima, e você segurava assim, rodando, ia caminhando numa corda, e você ia passando. Você caísse naquele rio, você submergia lá embaixo e era apanhado. E quando você chegava no acampamento, muitas das vezes eles nem permitiam a gente trocar de roupa. Você dormia nos sacos molhados, não cozinhava, não deixava lavar os pratos, as colheres para nós comer, as vazias punha dentro de um saco, pendurava, e quando nós ia comer estava tudo cheio de formiga. Sabe qual que era a nossa comida? Pés de frango, cabeça de frango, com o bico, não deixava tirar o bico nem as unhas dos pés das galinhas. Então, isso era um treinamento missionário. Você tinha que correr tantas horas, e eu fiz tudo isso. Eu fui para o campo missionário, quando eu entrei nessa mata, eu tinha 48 anos. E eu fiz tudo isso, mas não pela minha força, foi pela força de Deus. Porque, e por amor a tudo isso. Né? Por amor, por tudo que Deus me levou a fazer e que eu continuo fazendo. Sim. Hoje eu tenho 70 anos. E nem parece. E hoje eu estou aqui trabalhando, pregando, ajudando mulheres, trabalhando tudo que Deus coloca diante de mim. E eu estou aqui. E quero dizer para a Aline que foi um prazer tão grande estar aqui, para nós ter esse papo tão legal, tão lindo. E dizer para ela que eu quero voltar. Com certeza. Foi muito bom e sempre é muito bom sentar para conversar com a senhora, trocar experiências, né? Nos olhar profundamente, porque a gente tem essa amizade, essa cumplicidade. Só uma pessoa que tem essa coisa do espiritual desenvolvido sabe compreender quem é espiritual também, né? Independente de placa, independente de linha, o que importa é que nós nos apropriamos do amor de Jesus. E a gente escolheu ser uma com Ele, a gente escolheu dizer sim para tudo aquilo que Ele nos confiou, né? Cada qual teve o seu treinamento. Eu não tive, né, que passar por debaixo de cordas, no meio do barro, mas eu também precisei de visitar lugares profundos e muito estreitos, muito solitários. E, sinceramente, para estar aqui hoje, nesse lugar de consciência, de cura, de compreensão do nosso treinamento, né, falando em especial do meu treinamento, eu viveria tudo de novo, fácil.
Porque muitos, quando dizem assim, olha, eis-me aqui, Deus, envia-me a mim, basicamente não sabem o que espera, né? É um negócio meio difícil, assim. Muito bem. Não é uma coisa assim, ai, que linda, estou indo para a Colômbia ou para qualquer outro lugar do mundo. Só que não, né? É difícil, é desafiador. Tem hora que a gente quer sim desistir, tem hora que a gente grita e pergunta, meu Deus, por que me abandonaste, né? Mas viver tudo isso para se tornar tudo que já somos nele, isso é lindo. Antes eu olhava para tudo e eu pensava, eu só queria uma vida normal, né? Eu só queria uma vida normal, papai. Eu não queria mais nada além de uma vida normal. E de repente eu entendo que não é a gente que escolhe, é ele que nos escolhe. E quando eu entendi que eu, né, no caso, nós fomos uma escolha dele, isso é um privilégio, não é verdade? Isso é muito lindo, é gratificante e independente de qual é o chamado da nossa alma, né? Quando a gente entende e a gente se torna uma só coisa com isso, a nossa vida fica repleta de sentidos, de significados. Às vezes você tá, né? A bateria dá uma baixada, você fala, ai, tá bom, Deus, já valeu, já deu. Só que não, ele sempre nos surpreende, sempre tem algo além para aprender, para desaprender, para construir, para desconstruir. E a gente vai vivendo aquela palavra tão linda do nosso livro mágico, né? É de fé em fé, é de glória em glória, até ser dia perfeito. É verdade. Eu quero deixar aqui também, ali num versículo bíblico que está em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que é dado o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. Amém. E eu deixo essa palavra e também, há poucos dias, eu estava na porta do cartório em Valparaíso, e tinha uma moça muito linda, moreninha, chorando na porta daquele. E eu cheguei perto dela e aproximei e disse, você está chorando? O que está acontecendo com você? Ela disse, eu não estou muito bem. Eu falei, o que foi? Ela disse, estou com muitos problemas no meu relacionamento com meu marido. E eu tô desistindo de tudo. Eu disse, não, vem cá, me dá um abraço. Abracei ela bem apertada e ela começou a chorar. Falei, posso fazer uma oração com você? Ela disse, pode. E eu abracei ela e orei com ela. Falei, aí ela disse, a senhora é pastora, missionária? Eu disse, sou pastora, eu sou missionária, fui consagrada pastora, fui consagrada missionária. Ela disse, a senhora orou comigo tão lindo, eu me arrepiei, eu senti algo diferente no meu coração. Eu sou da Umbanda. Aí eu falei assim, não importa se você é da Umbanda, não importa que você está na Umbanda, o importante é que Jesus ama você, né? E você tem que saber que ele morreu por mim e por você, ele pagou um preço por nós. E o nosso Deus, se eu estiver dentro do barco, eu chamar ele vai me ouvir. Se eu estiver a Bíblia diz que eu posso subir na montanha mais alta, que os olhos de Deus estão lá. Sempre. Eu posso descer nas profundezas do mar, que os olhos de Deus estão lá. Então, Deus está em todo lugar. Deus ama nós. Deus ama o homem, ele só não ama o pecado que está em nós. Então, aquela menina se alegrou tanto, me abraçou. Eu tenho o telefone dela, eu passei muitas mensagens, conversei muito com ela, até ela falar para mim que estava bem. Que bom. Né? É para isso que nós somos chamadas para fazer. Sim, para aliviar o caminho do outro. Para ajudar. Para ser esperança, né? Tem uma palavra tão linda em Isaías 61 que diz que a gente pode
entregar flores ao invés de cinzas por onde a gente passa. É verdade. E é isso. Eu queria poder trocar mais muitas e muitas histórias aqui. Eu sei que a senhora são experiências profundas, tem muito assunto, ela volta e a gente vai fazendo outros episódios, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo está se encerrando. Eu quero deixar esse mimo em agradecimento à sua presença. Tia, você é uma mulher que me inspira. Você, além de tia, é uma grande amiga, é uma referência de fé. Pode abrir. É uma velhinha bem cheirosa. Para a senhora, quem sabe, usar numa noite especial, num jantar, né? Com o maridão. Isso. Um beijo, viu, Valdivino? Quem sabe você será um próximo convidado aqui. Fica aí o convite já oficial, tá? E é isso, tia. Te amo muito, viu? Eu quero também. Posso agradecer? Pode, por favor, agradeça. Eu quero também agradecer, primeiramente, Deus, por essa oportunidade, porque todas as oportunidades, elas são dadas por Deus. Sim. E agradecer também essa oportunidade que a Aline está dando para que nós juntas hoje pudéssemos expressar as nossas alegrias, mostrar os nossos caminhos, por onde passamos, o que fizemos, e dizer para todas as mulheres que estão nos ouvindo que você pode. Com certeza. Você pode tudo em Cristo Jesus. E eu agradeço muito você, Aline. Viu? Te amo muito. Você é muito especial na minha vida. Eu falo para ela que ela se parece comigo e eu pareço com ela. Hoje eu tenho 70 anos, né? E hoje ela é uma gata poderosa, viu, gente? Ela é uma criança. Eu tenho 70 anos, mas nossos sonhos, nosso ministério, nosso trabalho, é tudo igual. Exato. Cada qual no seu lugar, né? Cada qual. E no final não importa se a gente está terapeuta, missionária, pastora, seja lá conselheira, mentora espiritual, o que importa é a intenção de estar disponível a serviço da vida, a serviço do reino de Deus. E isso a gente faz com maestria. E eu quero dizer para essas mulheres que me ouviram, viu, que eu estou aqui. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o seu contato de WhatsApp, posso? Para que você, caso queira entrar em contato com essa mulher abençoada, para trocar uma palavra, para pedir uma oração, um aconselhamento, descobrir um pouco mais sobre esse livro, quando ele vai ser lançado, né? E é isso. Gratidão, tia. Deus te abençoe. Que a senhora possa seguir sendo muita luz por onde a senhora passa, tá? Beijo, Aline. Sempre na minha vida a senhora foi luz, uma grande amiga que está sempre do meu lado, independente da fase do treinamento, né? Porque a gente encerra um treinamento, vai para um próximo nível, isso é outro treinamento e assim a gente segue juntas até a eternidade. Te amo muito. Também um beijo. Amo. Deus abençoe. Amém. Tchau, galera. Gratidão por ter estado com a gente até aqui. Se você ainda não deu um like nesse vídeo, por favor, dá um like, manda para alguém. Se você não se inscreveu ainda, vem aqui nesse sininho, ativa as notificações e vamos juntas, porque aqui você pode, tá? Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.